fazer contato com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia quem nos acompanha. Wagner, a gente teve a troca da direção do ICMBio, né, do Instituto de Conservação do Instituto Chico Mendes, e na verdade houve ali uma substituição, quase uma militarização do órgão por parte do ministro Ricardo Salles. Como é que você viu essa troca, Wagner? Olha, veja, Glauco, com muita preocupação, né? O ministro afirmou para uma outra rádio no sábado em uma entrevista que antigamente não tínhamos os militares e que nem por isso as unidades de conservação conseguem chegar a bom termo em termos de gestão. Essa frase é discutível, né? O que realmente impede uma boa gestão das unidades de conservação, nós sabemos desde muito tempo, são duas questões fundamentais. Primeiro, a questão fundiária, que não está resolvida. Grande parte das unidades de conservação no Brasil ainda não tem regularizada o acesso à terra, enfim, indenização eventual, né, de proprietários de terra. Essa é uma questão muito séria que nós temos que enfrentar já há alguns anos e não se enfrenta diretamente. E segundo é justamente a falta de verbas associada à falta de pessoal. Nós temos aí, às vezes, unidades enormes, né, com dois, três guarda-parques, quando tanto, né? E mesmo hoje com os recursos tecnológicos, você tem aí drone, etc., tudo isso ficou bem mais fácil, mas ainda assim há uma carência de pessoal, uma carência de equipamentos, né? Ele mesmo criticou muito aluguel aí recentemente, né, no início da sua gestão, na verdade, de caminhonetes para fiscalização, enfim, quando na verdade esses instrumentos são fundamentais, são necessários para que você possa, a partir de um indicador de desmatamento ou de fogo, da presença de atividade irregular, ter a equipe prontamente em campo para ir lá atuar e fazer a manutenção, enfim, da biodiversidade, que é o foco central, a grande missão que o Instituto Chico Mendes tem, quando foi criado lá na gestão né, do Lula, então, lá em 2007. Então, na verdade, não é a militarização que vai levar a isso, né? Nós vamos conseguir melhorar o padrão de conservação da biodiversidade se nós suplantarmos essas barreiras que são estruturais, são históricas e que estão postas, inclusive, antes da própria criação do ICMBio. Eu preciso dizer isso, né? O ICMBio, houve a expectativa é que essas questões seriam enfrentadas, elas foram paulatinamente, digamos, cuidadas, mas não como deveria, com a intensidade que deveria, e isso, então, do meu ponto de vista, é o que leva a essa situação não adequada da gestão da unidade de conservação. Por outro lado, quando a gente vê essa militarização, e a militarização sim, porque são todos que têm a formação militar e atuação profissional, nós podemos nos perguntar qual projeto que eles têm para a Amazônia. Se é o projeto do Meira Matos, né, de fechar a Amazônia para o que eles chamam de interesse externo das ONGs, né, de capital, mas no capital internacional eles não se opõem, é curioso, né, se opõem às ONGs, mas não ao capital internacional, ou se é o do Livro Branco de Defesa, que foi acordado em 2012, onde claramente está escrito lá que os militares devem ajudar na conservação da biodiversidade do Brasil, reconhecendo o caráter estratégico e importante da bio e sociodiversidade que singulariza o Brasil como uma potência, né, nessa combinação desses dois atributos fundamentais para o século XXI. Então, esse é um desafio que está posto, né? Nós não sabemos exatamente qual das duas doutrinas militares esse conjunto que está chegando hoje à gestão do ICMBio vai adotar, né? Eu diria que essa é, de fato, a grande pergunta que fica no ar, a partir dessa mudança e muito importante, expressiva na dúvida, né, já que você vai ter aí. Agora, algumas coisas nós só podemos afirmar também, né? A gente que eu estudei os militares nos anos 90, para minha dissertação de mestrado, tem mais de 20 anos, mas a gente sabe que eles têm algumas formas de atuar que são bastante preocupantes. Primeiro, são absolutamente hierárquicos, e segundo, né, eles têm uma dificuldade muito grande de transparência e veiculação de informação. E isso é histórico quando a gente vai analisar as questões militares no Brasil, sempre foi dessa forma, não há por que imaginar que será diferente, né? Então isso já traz muita preocupação, porque talvez nós tenhamos mais dificuldades para acessar a informação do ICMBio. Só para dar uma informação sobre isso, né, a gente que acompanha com regularidade o ICMBio, tem que estar no site com alguma frequência, já houve lá mudanças de monitoramento, a gente percebe que eles avisam lá que estão nos observando, etc. Enfim, e daqui a pouco vai chegar o momento que vão pedir um cadastro para você acessar a informação do ICMBio, o que mostra, do meu ponto de vista, um aparelhamento, sim, um controle, né, já que
estamos falando de um recurso fundamental e que singulariza, eu insisto sempre isso, o Brasil tem uma posição estratégica porque tem biodiversidade associada à sociodiversidade. Se isso não for encarado como valor estratégico pelos militares que estão lá, de fato é um entreguismo e isso é muito preocupante. Agora, Wagner, essa mudança de orientação, ela também ainda tem uma outra questão, que no ano passado, tanto o ICMBio quanto o IBAMA tiveram aí verbas bloqueadas, tanto que em meados de setembro nem se sabia se iam ter recursos para encerrar o ano fazendo as suas atividades cotidianas, quanto mais uma possibilidade de ampliação da fiscalização. Então, essa conjunção aí de mudança de orientação com uma escassez de recursos é muito perigosa aí para a região amazônica em especial. Não há dúvida, Glauco, não há dúvida. Inclusive, essa semana o The Intercept acabou de veicular também que durante a gestão aí do Ricardo Salles houve uma diminuição, né, da apreensão e destruição de equipamento que promove a destruição da floresta amazônica, especialmente. E nós já assistimos ao resultado desse caos que você apresenta em termos financeiros e econômicos, né? No momento do desmatamento do último ano, que foi extraordinário, bateu todos os recordes e, infelizmente, já estamos na trilha de aumentar ainda mais o desmatamento, ou seja, provavelmente quebraremos um recorde ainda esse ano é, do desmatamento, com um agravante também muito preocupante, né? A professora Maria Madalena, numa entrevista para uma outra mídia, também estava dizendo que já se assiste hoje, né, na Amazônia, especialmente nas unidades de conservação e também, especialmente nas unidades de uso extrativo, né, nas reservas extrativistas, o aumento da pressão pelo desmatamento, porque por conta da desativação da atividade econômica, grande parte daqueles que compravam castanha, açaí, entre outros produtos naturais, eles não estão fazendo a aquisição desses produtos, o que está fazendo com que as famílias, para sobreviver, acabem tendo que buscar na mata a sua alternativa de subsistência. E, então é mais um fator, né, mais um vetor que vai levar aí a agudizar, digamos assim, um cenário de desmatamento. Isso é muito preocupante, isso já está ocorrendo. Então é preciso também ter uma política rápida e quem deveria fazer essa política? Claramente o ICMBio, porque é quem faz a gestão das unidades de conservação, inclusive as reservas de extrativista. Será que esse novo corpo dirigente está atento a essas questões? São perguntas que ficam no ar, a gente espera que sim, mas considerando toda a trajetória do ministro, eu acredito que esse sim é pouco otimista. Pois é, Wagner. E agora a gente abre para a participação de Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco, oi, Wagner. Bom falar com você, Wagner. Bom, a Ah, gente Marilu. queria saber, prazer, e eu queria que você falasse sobre essa decisão, né, do antiministro Ricardo Salles, né, porque realmente ele não protege nada ao meio ambiente, como ele está atendendo o pedido dos ruralistas, né, Wagner, os ruralistas logo no início, né, do governo já pediram a extinção aí do IBAMA, ICMBio, FUNAI, e aí a gente vai saber que daqui para frente vai se acirrar ainda mais os conflitos contra as populações indígenas, povos tradicionais, sem terra. Realmente é preocupante, né, Wagner? Ah, não há dúvida, Marilu, as comunidades que vivem no interior das áreas de conservação e mesmo as terras indígenas, elas são diretamente afetadas, né? Porque, como eu dizia há pouco, se você não tiver um tipo de amparo mínimo, né, que você possa garantir as condições de reprodução da vida dessas comunidades, você leva, assim, à desagregação, à desarticulação. Agora, em maio, vai fazer um ano que nós tivemos a oportunidade de percorrer 16 comunidades lá no Baixo Rio Branco, em Roraima. Certamente o quadro que nós já vimos lá, que não era bom, está ainda mais debilitado, né? Nós sabemos, até por relatos de outros colegas que continuam a pesquisa, que de fato, né, está havendo uma desagregação das comunidades, porque eles estão ficando sem recursos, né? Sem dinheiro, a verdade é essa, porque não se está comprando o que eles produzem, e nessa direção, o que resta a eles? Né? A migração, a ida às cidades médias e grandes do entorno, levando aí um problema de êxodo rural, esvaziamento do campo e pressão nas áreas urbanas, com pauperização, que é o que acaba ocorrendo, infelizmente. E aí, nesse cenário de Covid, ainda é mais preocupante, porque pode se tornar também um vetor de expansão da doença, inclusive com retorno às comunidades. Infelizmente, a gente já está assistindo também isso com comunidades indígenas, né, com povos indígenas. Isso traz também mais um vetor de preocupação. Agora, em que medida tudo isso
essas questões vão ser pensadas e de alguma maneira administradas por esse conjunto que está sendo levado à direção. Eu tenho sérias dúvidas, Marilu, que realmente eles não vão estar preocupados com as comunidades. Eu penso que, na verdade, há uma visão de fazer o mínimo, né, para fazer de conta que tem algo, até porque, como nós já dissemos algumas vezes aqui, é necessário ao Brasil manter os órgãos ambientais aparentemente funcionando, porque grande parte dos financiamentos internacionais exigem uma ação ambiental. E é por essa razão, essa pressão internacional que se mantém. Não fosse isso, certamente já teria extinto o Ministério, já teria extinto, inclusive, IBAMA e ICMBio. Esse é meu ponto de vista. Perfeito. Obrigada, Wagner. Um abração para você. Abraço, Maria. Wagner, para a gente concluir, eu queria que você comentasse aqui um estudo da revista Nature, que foi publicado, se não me engano, ontem, falando das partículas em suspensão do coronavírus em forma de aerossol que foram detectadas no monitoramento ambiental de 2 hospitais de tratamento de Covid-19 em Wuhan, na China. O que isso representa, Wagner? Veja, Glauco, é um importantíssimo estudo que no grupo que a gente está lá no Instituto de Estudos Avançados foi vinculado ontem à noite, né? Esse artigo é um artigo que ainda está passando por revisão, mas ele já foi lançado porque ele é muito importante. E o que ele mostra é que claramente há uma possibilidade bastante real de que o Covid, né, esse vírus, ele esteja em suspensão na poeira. E isso é muito sério, muito preocupante. E o que esses colegas conseguiram fazer lá na China foi identificar que no entorno ao hospital, e principalmente nas áreas infectadas, seja toalete dos pacientes e também nas áreas de onde fica a equipe médica, havia sim, né, junto à poeira, havia também o Covid. A pergunta que está posta agora, que seria um desdobramento dessa pesquisa, é: será que esse vírus que está na poeira, ele pode transmitir ou não a doença? Essa é a pergunta que está posta, né? E para isso precisa mais de investigação. Mas, de qualquer modo, nós podemos associar isso, por exemplo, com uma situação de risco para quem está, por exemplo, fazendo ações fundamentais como varrição de ruas, né, nas metrópoles. Nós podemos pensar as implicações, enfim, para quando você tem vento forte, etc., né? E aí é uma contradição, porque a gente tem que ter as casas abertas, aeradas, sem dúvida, mas também é mais um cuidado de higienização, com limpeza, remoção de pó e higienização também das casas. Então, é um alerta muito importante, né, que faz com que a gente tenha aí mais uma informação a levar em conta quando estou falando de uma pandemia com essa capacidade de transmissão que a gente está assistindo. Tá certo, Wagner. Muito obrigado pela sua participação e até semana que vem. Até a semana. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.